e muito obrigado. Este é um dia muito importante para mim, porque estamos trazendo de volta uma indústria que foi abandonada, apesar do fato de que era quase a melhor. Certamente a melhor em termos de poder real. E estou muito honrado em estar fazendo isso. Outros países foram para o belo carvão limpo e permaneceram lá por muitos anos, como a China. A China está abrindo 2 usinas toda semana. A Alemanha foi para o verde, muito verde. Eles foram tão verdes que quase saíram do mercado. A Alemanha estava acabada. Eles foram para a energia eólica. O vento não estava soprando muito e eles foram para todos os tipos de outras coisas. O novo golpe verde atingiu a Alemanha também. E adivinhe? Agora eles estão de volta ao carvão. Eles estão abrindo usinas de carvão por toda a Alemanha. Somos nós que não estamos fazendo isso. Eu chamo de belo carvão limpo. Eu digo ao meu pessoal, nunca use a palavra carvão, a menos que coloque belo e limpo antes dela. Certo, doutor? Então chamamos de belo carvão limpo. Belo carvão limpo. Então hoje, obrigado. Hoje estamos tomando uma ação histórica para ajudar os trabalhadores americanos, mineiros, famílias e consumidores. Estamos acabando, de uma vez por todas, com a guerra de Joe Biden contra o belo carvão limpo. E não foi só Biden, foi Obama. E houve outros. Mas estamos fazendo exatamente o oposto. E todas aquelas usinas que foram fechadas serão reabertas, se forem modernas o suficiente, ou serão demolidas e novas serão construídas. E vamos colocar os mineiros de volta ao trabalho. E eu disse que ia fazer isso. E eu disse alto e claro. E é hora de fazer isso. E agora precisamos disso. E eu olho para essas pessoas atrás de mim. Eu não quero ter nenhuma competição de queda de braço com nenhum deles. Mas eles tiveram um pouco mais de prática com o levantar coisas, eu diria. Mas eles são ótimas pessoas e eu os conheço indiretamente e diretamente há muito tempo. Isso inclui vocês. Há muito tempo. E eles são ótimas pessoas e com ótimas famílias e vêm de áreas do país que amamos e que realmente respeitamos. E eu quero agradecer ao secretário Doug Burgum por fazer um trabalho tão incrível. Desde o dia em que o conheci, eu soube que queria tê-lo no meu gabinete. Ele tentou se candidatar. E ele foi tão bom e tão sólido que não fez nenhuma notícia. E isso foi bom. Mas eu ouvi e vi sua bela esposa, Catherine, e eu disse que eles vão ser uma equipe. Eles são uma grande equipe e vão trabalhar para este país ou algum dia. E uma das primeiras pessoas que liguei depois que ganhei. Então, muito obrigado. E junto com o secretário de Energia, Chris Wright, e eu ia fazer do Doug, na verdade, o secretário de Energia. E ele disse, Senhor, você tem uma pessoa que é muito melhor do que eu nisso. Chris Wright. Eu disse, quem diabos é Chris Wright? Eu não faço ideia de quem ele é. E então eu descobri que ele é a pessoa mais respeitada no setor de energia. De longe, muito longe. Para o Doug dizer isso, Doug tem um grande ego. Foi muito difícil para ele dizer isso. Catherine estava lá, certo? Catherine, você disse, uau, eu nunca ouvi isso antes. Mas Chris, vocês são fantásticos. Levantem-se todos os 3. Por favor, levantem-se. Ok. Ok. Essa é uma ótima equipe. Não há nenhuma equipe melhor do que essa. E eles vão produzir energia como ninguém jamais viu antes. Você sabe, precisamos fazer a IA, toda essa nova tecnologia que está surgindo. Precisamos de mais do que o dobro da energia, da eletricidade que temos atualmente. Você pega toda a eletricidade do país agora para casas, para edifícios, para tudo. Precisamos mais do que dobrar isso para sermos número 1. Estamos agora muito à frente de todos. Em IA, a China está em segundo lugar, mas bem atrás. E eles vão produzir muita energia e muita eletricidade para isso.
e nós também, e vamos conseguir aprovações muito rapidamente. E eu diria que o homem que é quase comparável a você em termos de importância para isso, talvez ele seja até mais comparável, odeio te dizer, um cara chamado Lee Zeldin, que é meu amigo há muito tempo e que é um grande... Ok. Lee era um grande advogado e ele se candidatou a um cargo e venceu imediatamente. Eu dei a ele um apoio muito importante. Ele venceu para o Congresso em uma área que era impossível de ganhar. Ele não poderia ter, todos estavam dizendo, por que ele está perdendo tempo? Isso é território democrata. Sim, eu gostava de Lee e conhecia Lee. E ele acabou ganhando a cadeira em uma reviravolta massiva. Ninguém sabia o que realmente aconteceu. E então ele ficou lá por muito tempo. Quantos anos você esteve lá? 8. 8 anos. Isso foi muito popular e então ele quase se candidatou. Ele quase venceu para o governo de Nova York, o que é muito... Mas perdeu por alguns pontos, o que foi uma campanha incrível. E eu disse, precisamos te colocar conosco de alguma forma. E fizemos isso. E ele é chefe da agência ambiental EPA. E está fazendo um ótimo trabalho. E eu disse, se tivermos uma usina nuclear, Lee, você pode aprová-la em menos de um mês? Oh, sim. Ela disse, o quê? Ela disse, vou fazer mais rápido. E a propósito, ele vai fazer um trabalho rápido, mas também vai fazer um ótimo trabalho. Vai ser um trabalho importante. Nós nem sorrimos sobre isso, mas você sabe, estive envolvido no processo de aprovação por muito tempo, tendo trabalhado no setor imobiliário. E você passa anos e anos e anos por absolutamente nada. E mesmo naquela época, costumavam dizer, você sabe, tudo isso poderia ter sido aprovado em 1 semana, ou 2 semanas, ou 3 semanas, e teria sido igualmente bom. Mas eles te colocavam no caminho, e você passava anos esperando, e às vezes era rejeitado. Eu não fui rejeitado muitas vezes, eu era o rei do zoneamento. Eu consegui, eu me saí bem, mas era uma bobagem. Era tão terrível, o processo era tão terrível. Mas agora estamos na primeira divisão e ele é a pessoa principal em todo o país. E eu aprecio isso, e aprecio você fazer isso. E já estão te respeitando muito. Então, muito obrigado, Lee. Ótimo trabalho. Então, temos muitos senadores e congressistas e vou apenas apresentar os que vejo aqui. Você sabe, sempre é um problema quando faço isso porque deixo 1 ou 2 de fora. Nunca consigo o voto deles. Vamos tentar o senador John Barrasso, que é meu amigo e um grande cavalheiro. Muito obrigado, John, por estar aqui. Obrigado, John. Cynthia Loomis, uma mulher fantástica que acredita como eu Ela acredita como eu nessas pessoas, certo? Ela acredita neles talvez até mais do que eu. Isso é muito bom desde o primeiro dia. Obrigado, Cynthia. Você está fazendo um trabalho fantástico. Kevin Kramer, meu amigo. Onde está o Kevin? Porque Kevin, eu acho que ele não estava aqui porque ele teve um problema e eu apenas, prestei meus respeitos. Ele queria estar aqui tanto, mas ele tinha um problema difícil que está resolvendo. E todos nós amamos o Kevin. John Hoven. John, muito obrigado. Muito obrigado. Vai em frente. Steve Daines. Muito obrigado, Steve. E Steve é um selecionador de grandes candidatos, como ele escolheu um cara chamado Tim Sheehy, que está aqui. E onde está o Tim? Onde está o Tim? Obrigado, Tim. E Tim Sheehy acabou se tornando um senador maravilhoso e essa foi sua escolha. E nós seguimos com isso e você estava certo. E temos um grande em Tim. Então, obrigado, Tim, e obrigado, Steve. Shelley Moore Capital. Shelley, muito obrigado. West Virginia. Da Virgínia Ocidental, ela tem que... você não tem escolha. Mesmo que você não gostasse, você tem que gostar de carvão, certo? Mas eles estavam fazendo um número em você. Eles estavam fazendo um número em você com a questão do carvão. E você tem carvão, mas você tem entre os melhores carvões. Então, muito obrigado.
Um amigo meu, há muito tempo, eu sou quem o fez mudar de religião. Ele mudou de partido. Ele passou de um democrata. Eu disse, Jim, você não é um democrata. Mas ele mudou para republicano. E ele é um dos republicanos mais populares e um dos líderes políticos mais populares do país. Justiça de Jim. Eu chamo de Grande Jim. Grande Jim Justice. Você está bem, Jim? E ele estava no negócio. Eu estou fazendo a coisa certa, sabe melhor do que qualquer um. Estou fazendo a coisa certa, Jim. Você faz certo? Hein? Eu acho que sim, certo? Por toda parte. Ah, sim. Muito obrigado, Jim. Cindy Hyde Smith é uma atriz e atriz norte-americana. Cindy, obrigado, querida. Muito bom. Bom trabalho. As pessoas vão ficar felizes. E velhos amigos meus, Mike Lee. Mike, muito obrigado. Temos muitas pessoas do Congresso, congressistas e representantes. Morgan Griffith é um ator americano. Morgan, obrigado. Muito obrigado. Bruce Westerman. Bruno, obrigado, Bruce. Bob Lata. Bob Lata. Obrigado, Bob. Bom trabalho. Troy Balderson. Troia. Não te vejo há muito tempo, desde aquela primeira corrida. Eu o apoiei, antes que alguém soubesse quem ele era, e ele acabou ganhando. Esse foi outra surpresa, certo? Você tem sido. E isso foi há muito tempo. Sim. Sim, você está fazendo um ótimo trabalho. Muito obrigado, Troy. Carol Miller. Carol, obrigado, Carol. Virgínia Ocidental. Riley Moore. O que é isso? Riley, o que você acha? Olá, Riley. Obrigado. Mike Bost, microfone, muito obrigado. Troy Downing, Troia, obrigado. Oh, ele tem algo. O que é isso? Carvão. Tem carvão nessa sacola? Tem. Ainda melhor é carvão, limpo. Eu aceito, eu gosto, eu aceito agora mesmo. Muito obrigado. Hal Rogers. Olá, obrigado. Obrigado, Hal. Andy Barr, o que é isso? Obrigado, Andy. Boa sorte com tudo. Ouvi coisas boas. Troy Downing. Troia. Obrigado. Muito obrigado, Troy. Harriet Hageman. A história de Harriet Hageman. Harriet. Oi. Como você está, Harriet? Acabamos de sair de perto da Harriet. Esta é uma das melhores advogadas que você já viu. Eu a vi em ação e ela é implacável. Eu nunca quero ela contra mim, isso eu posso te dizer. E meus Obrigado, Dan. Obrigado, Dan. Bom trabalho que você está fazendo. Wesley Hunt, meu amigo também. Wesley, ótimo. Adoro seu comercial. Pete Stauber. Pedro, obrigado, Pete. Grande jogador de hóquei, ele foi, certo? Grande jogador de hóquei. E quando um grande cavalheiro acabou de quebrar o recorde de Wayne Gretzky. O grande é Wayne Gretzky, mas temos outro grande também, né? Acabou de quebrar o recorde, foi ótimo. Governador Greg Gianforte. Greg, bom te ver, bom sujeito. Muito obrigado, Greg. Bill Lee, o que é isso? Bill, muito obrigado. Patrick Morrissey, meu Virgínia Ocidental, acabou de ser eleito. Marcus Ponto Gordon. Mark, obrigado. Muito obrigado. E temos muitos outros e estou em apuros porque não posso, eu não sei. Tenho mais 5 ou 6 que vejo rapidamente, mas simplesmente não vou fazer isso. Não me culpem, porque temos que voltar para as pessoas mais importantes na sala. Essas pessoas, vocês sabem disso, certo? Então, os trabalhadores de energia e os mineiros de carvão na área em que estou. E há muito peso nesta plataforma, então não sei o que vai acontecer. Espero que esteja estruturalmente projetada para vocês. Eu não sei. Mas temos realmente merecedores, grandes patriotas americanos, e é uma honra estar aqui e fazer um movimento tão grande, um movimento tão ousado na energia, porque você sabe, por anos, as pessoas apenas
lamentavam essa indústria e dizimavam a indústria sem absolutamente nenhuma razão, porque com a tecnologia moderna e todas as outras coisas que fazemos é uma das grandes formas de energia. É por isso que outros países líderes estão usando alguns exclusivamente. Por 4 longos anos, Joe Biden e os democratas do Congresso tentaram abolir a indústria de carvão americana. Eles fizeram tudo ao seu alcance, enquanto ele estava acordado, o que não era muito, fechando dezenas de usinas de carvão, proibindo concessões de carvão em terras federais e colocando milhares e milhares de mineiros de carvão fora do trabalho. Destruindo suas vidas, na verdade. Destruindo suas vidas. Nunca vou esquecer quando fui para a Virgínia Ocidental, que eu ganhei por 48 pontos, eu acho, certo? Grande Jim, eu ganhei por 48 pontos. Mas na primeira campanha, onde Hillary Clinton estava 4 estados à frente e ela estava falando sobre como o carvão era ruim, ensinar os mineiros de carvão a fazer widgets e gadgets e tecnologia. O que eles não queriam fazer, eles querem minerar. Uma coisa que aprendi sobre os mineiros de carvão é isso que eles querem fazer. Você poderia dar a eles uma cobertura na Quinta Avenida e um tipo diferente de trabalho e eles ficariam infelizes. Eles querem minerar carvão. É isso que eles amam fazer e ela ia colocá-los em uma indústria de alta tecnologia onde você faz pequenos celulares e coisas assim. Eu não sei. Você acha que ele seria bom nisso? Eu não sei. Eu estaria. Você não estaria. Você não quer estar. Ela foi brutal. 3 semanas antes, mas então teve um problema. Ela foi para a Virgínia Ocidental em busca de votos. Foi mal. Isso foi uma situação ruim, você se lembra disso? E havia um mineiro de carvão ao redor da mesa com sua família. E ele estava em lágrimas por causa do que tinham feito a ele e sua família. E eu espero que ele ainda esteja por aí, mas aquele homem causou uma grande impressão no mundo e no público. E acabamos vencendo em uma grande eleição, mas acabamos vencendo por muito. O novo golpe verde dos democratas matou empregos e fez os preços dispararem aqui na América. Mas, enquanto isso, a China abriu 2 usinas de carvão toda semana e outros países também voltaram fortemente ao carvão. Alguns deles nunca saíram. Esses são os que não tiveram problemas, pelo menos. A política energética de Biden era colocar a América em último lugar. Queremos ser os últimos, temos que ser os últimos. Não é uma boa política. Sob a minha administração, estamos colocando a América em primeiro lugar. É muito simples. A América sempre estará em primeiro lugar. No meu primeiro dia no cargo, eu encerrei o novo golpe verde. Declarei a emergência nacional de energia e me retirei do Acordo de Paris sobre o clima, que era injusto, unilateral e extremamente caro apenas para os Estados Unidos. Você sabe, sob o Acordo de Paris, sobre o clima, tínhamos uma situação terrível. Nós teríamos pago mais de $1 trilhão. Pense nisso, mais de $1 trilhão. E a Rússia estava pagando quase nada. A Rússia tinha um padrão de 1992. A China não estava pagando nada. A China não entraria até 2035. Isso foi há 5 anos. Então eles não entrariam por muitos anos. A Índia não tinha padrão algum, mas nós tínhamos o padrão mais alto que você poderia imaginar e tivemos que começar a pagar desde o primeiro dia e tivemos que pagar muito dinheiro. Pagamos por tudo. Então, eu não era um grande fã do Acordo de Paris e deixei isso claro e saí dele cedo. Depois eles voltaram para ele e agora nós saímos novamente. E espero que possamos ficar fora por muito tempo, certo? Por muito tempo, porque era um esquema para tirar dinheiro dos Estados Unidos e prejudicar, e na verdade nos prejudicar muito com o carvão e com outras coisas. Agora, sob a ordem executiva que assinarei em alguns momentos, estamos cortando regulamentos desnecessários que visavam o belo carvão limpo. Vamos acelerar rapidamente as concessões para mineração de carvão em terras federais
E esses 2 cavalheiros vão fazer um verdadeiro trabalho nisso. Você já começou e vamos simplificar o licenciamento, vamos acabar com o viés do governo contra o carvão e vamos desbloquear as amplas autoridades do Defense Production Act, o Defense Production Act, para impulsionar a mineração de carvão na América. Eles tornaram impossível. Você realmente... Eu conheço um amigo meu que tem uma usina. Ele disse, sabe, é uma pena, estou demolindo-a e substituindo-a por outra forma de energia. Não vou te contar porque também é muito bom, mas não é tão poderoso quanto este. Ele disse, sabe, a usina que estou construindo, a nova usina é literalmente metade tão boa. Não é. Menos, sabe, provavelmente não é nem tão bom ambientalmente, mas ele disse que produz metade da energia por mais dinheiro, muito mais dinheiro. Nunca vai competir com aquela bela usina que tenho na estrada, que era realmente uma usina de carvão modernizada. Bem, ele ficará feliz em saber que pode abrir essa usina muito rapidamente e ela vai produzir muito. Mas ele estava reclamando. Ele disse, isto é muito melhor. E ele não estava fazendo isso para me bajular. Ele estava fazendo isso porque era o que ele sentia e ele conhecia todas as formas de energia. Falamos sobre isso. Ele conhecia todas as formas de energia. Mas nosso governo vai fazer algo que é muito diferente e eu não acho que nem vocês dois saibam sobre isso. Esta foi minha ideia de cerca de 15 minutos antes de eu subir aqui. Vamos garantir que teremos um negócio forte por muitos anos, que suas empresas de carvão e seus mineiros não fiquem todos animados com seus empregos e, então, caso um liberal radical de esquerda se torne presidente, eles acabem com o negócio imediatamente e alguém construiu uma planta e gastou centenas de milhões de dólares na construção de uma planta e a planta será fechada porque um democrata entrou ou um liberal entrou. Eles são contra o carvão e os republicanos são muito a favor. Carvão limpo. E nós vamos garantir que o negócio não será encerrado pelas oscilações do mundo da política. Então, caso alguém entre neste cargo muito importante e diga, bem, vocês gastaram centenas de milhões de dólares e vocês desistiram de suas vidas porque querem estar no carvão, e de repente vocês não têm mais uma vida, porque é o que vocês conhecem melhor. Isso não vai acontecer. Vamos garantir que isso não vai acontecer para que se alguém entrar, não possa mudar isso por capricho, não possa simplesmente ir. Eles vão ter que passar por um inferno para fechar vocês. Tudo bem? Então isso é muito bom. Vamos dar isso na forma de uma garantia que estamos redigindo agora, estruturalmente e do ponto de vista legal. Assim, seus investimentos também estarão protegidos. E você não terá nenhuma razão para se preocupar com seu futuro, vida ou investimento se você for um minerador, como este grande governador foi um minerador. Ele foi um dos maiores mineradores de carvão. Ele poderia se encaixar aqui muito facilmente, sabe? Grande Jim. Mas ele foi um grande sucesso, mas foram muito, muito duros com ele. E ele fez um trabalho lindo com um produto lindo. Já sob nossa liderança, o Departamento do Interior aprovou a expansão da mina Spring Creek em Montana, apoiando 280 empregos na mineração de carvão e liberando mais de 40 milhões de toneladas de carvão. E há mais por vir. Spring Creek é um grande lugar. E há mais por vir nos estados de Wyoming, Alabama, Utah, Dakota do Norte e muitos outros. Virgínia Ocidental, ainda bem que mencionei, não é? Você pode imaginar se eu não mencionasse a Virgínia Ocidental, eu estaria em grandes apuros. Eles não anotaram isso aqui. É bom ter um presidente assim que pode perceber isso, certo? Você acha que Joe Biden teria percebido isso? Eu não acho. Nossa, eles não mencionaram a Virgínia Ocidental? Eu não acho. Também não acho que ele estaria aqui em pé. O valor do carvão inexplorado em nosso país é 100 vezes maior do que o valor de todo o ouro em Fort Knox.
e vamos liberá-lo e tornar a América rica e poderosa novamente. Sob esta ordem, também estou instruindo o secretário Wright a usar bilhões de dólares em financiamento federal para investir na próxima geração de tecnologia de carvão, que é uma tecnologia incrível, em termos de obter todo o potencial do carvão e também fazê-lo de uma maneira muito limpa e ambiental. Quilo por quilo, o carvão é a forma de energia mais confiável, durável, segura e poderosa que existe na Terra hoje. Esta é uma grande declaração. Você nunca ouve essas declarações, sabe? Você nunca ouviu isso antes de um político, né? Ouviu? Bem, talvez daquele político, mas não, de muitos. Mas é assim que é, vou dizer novamente. Quilo por quilo, o carvão é a forma de energia mais confiável, durável, segura e poderosa. É barato, incrivelmente eficiente, de alta densidade e é quase indestrutível. Você poderia jogar uma bomba nele e ele estará lá para você usar no dia seguinte. O que você não pode dizer sobre qualquer outra forma de energia, você é virtualmente indestrutível. Mais importante, temos mais disso aqui na América do que em qualquer outro lugar na Terra. Temos mais carvão do que qualquer outro país. Você vai para a Austrália, eles têm quantidades fantásticas de carvão. Você sabe, para quem eles vendem? China. Eles vendem para a China. Eles estão próximos, vendem muito para a China. Mas temos mais do que em qualquer outro lugar na Terra. Também temos mais ouro líquido do que em qualquer lugar na Terra. Então somos realmente um gigante da energia. Mas estamos liberando isso também. Isso vai ser outra parte. Mas eu nem queria mencionar isso. Não está aqui embaixo porque eu não queria mencionar. Hoje é sobre carvão limpo e bonito. Então vou dar isso para você, este grande cara. Devo dar a ele? Sim. Tudo bem, se você pega. Eu vou pegar, presidente. Ok? Por exemplo, acreditamos que é possível extrair enormes quantidades de minerais críticos e terras raras que você sabe que precisamos para tecnologia e alta tecnologia no processo de mineração de carvão, tornando a América a superpotência mineral do mundo, na verdade. Além disso, estou instruindo o departamento a identificar e combater cada regulamento estadual ou local inconstitucional que está colocando nossos mineiros de carvão fora do negócio. E estamos retirando todas essas objeções do nosso governo. Hoje está tudo sendo retirado. Então, todos vocês que têm lutado por suas vidas, estamos retirando tudo isso. Hoje, temos excelentes advogados, excelentes. Você notou que muitos escritórios de advocacia têm se inscrito com Trump? 100 milhões de dólares, outros 100 milhões por danos que eles causaram, mas eles te dão 100 milhões e então anunciam que, mas não fizemos nada de errado. E eu concordo, eles não fizeram nada de errado, eles me deram muito dinheiro já que não erraram. E usaremos algumas dessas pessoas, alguns desses grandes escritórios, eles são grandes escritórios também, eles apenas tiveram um momento ruim, mas vamos usar algumas dessas empresas para trabalhar com você no seu leasing e em outras coisas. Eles farão um ótimo trabalho, acho que eles vão fazer um trabalho fantástico. E para aqueles que querem saber, as tarifas, vocês têm ouvido falar sobre tarifas. Estamos arrecadando quase 2 bilhões de dólares por dia em tarifas. 2 bilhões de dólares por dia. E estamos indo muito bem. Estamos indo muito bem e fazendo, eu os chamo de acordos sob medida, não são prontos para uso. Estes são acordos sob medida, altamente personalizados. O Japão está vindo para um acordo. A Coreia do Sul está vindo para um acordo e outros também. Meu problema é que não sei se tem o suficiente. Precisaremos de grandes escritórios de advocacia para ajudar. Mas, provavelmente vamos fazer isso, na verdade. Vamos usá-los e estamos conseguindo-os pelo preço certo, porque precisamos de talento. Temos muitos países vindo que querem fazer acordos. Se eu tivesse falado com eles sobre fazer esses acordos 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, ou 5 anos atrás, eles estariam rindo de nós. Agora todos estão se inscrevendo. Mike, você sabe disso.
Então, vai ser uma coisa ótima. Mas estamos pensando nisso, 2 bilhões de dólares por dia. Isso é muito dinheiro mesmo no negócio de carvão, não é, Ren? Isso é muito dinheiro. E a América vai ser muito rica novamente, muito em breve. Você vai ver isso acontecendo. Você vê tudo isso o tempo todo. E então toda aquela situação que você sabe foi um pouco explosiva, mas se não tivéssemos feito isso, não estaríamos falando da maneira que estamos falando agora. Tem sido incrível o que aconteceu. Às vezes você tem que agitar um pouco as coisas, mas tivemos grande consideração. Tivemos conversas com muitos países, mais de 70. Todos eles querem entrar. Nosso problema é que não podemos ver tantos tão rapidamente. Mas não precisamos, porque, como você sabe, as tarifas estão em vigor e o dinheiro está entrando em um nível que nunca vimos antes. E vai ser ótimo para nós e vai ser ótimo para outros países. Fomos explorados e abusados por países durante muitos anos com a situação das tarifas. Eles usaram tarifas contra nós, ou nós não usamos tarifas contra eles, ou de qualquer forma. Quero dizer, simplesmente, não as usamos em nenhuma proporção monumental. E então estamos fazendo isso agora. Temos tarifas sobre carros, temos tarifas sobre madeira, tarifas sobre aço e alumínio. Fábricas de aço estão surgindo por causa disso. Em todo o país, temos tarifas de 25% sobre aço e alumínio. E os metalúrgicos gostam de mim ainda mais do que os carvoeiros gostam de mim. Tenho certeza de que é verdade. Temos, ao invés de nenhum aço, eu os coloquei no meu primeiro mandato. Não teríamos tido usina siderúrgica nos Estados Unidos se eu não fizesse. E agora aumentamos. E nós não só estamos arrecadando muito dinheiro, mas também estamos protegendo nossos trabalhadores do aço. Estamos protegendo nossa indústria siderúrgica. O aço é necessário para a defesa. Você precisa de aço para tanques, aviões, etc. Certas indústrias você pode se dar ao luxo de não ter, mas aço é essencial. Então, quero que você saiba que isso está em plena força e efeito. E eu falei com executivos da indústria siderúrgica nos últimos dias e todos eles estão vindo para construir fábricas nos Estados Unidos, porque se você as constrói nos Estados Unidos, você não tem tarifas para pagar. Não há tarifas para pagar, zero. Se você os construir fora usando mão de obra externa e prejudicando nossos negócios e enviar seu produto para cá, terá que pagar um preço por isso. E eles terão tarifas, como você sabe, é uma coisa incrível. Isso tem sido algo usado contra nós por muitos anos por outros países, a China em particular, mas outros, não apenas a China, outros. E se aproveitaram de nós, nos enganaram e nos deixaram para morrer, francamente. E eu acredito que se eu não tivesse me tornado seu presidente, acredito que este país teria tido problemas como nunca teve antes, porque era um dano sério de tantas outras maneiras, não apenas na fronteira onde pessoas entravam correndo em nosso país, vindas de prisões e cadeias e instituições mentais, assassinos, traficantes de drogas e alguns criminosos cruéis. 11.088. Assassinos entraram em nosso país. Temos que tirá-los. Estamos tirando-os. 11.088. Desse número, metade cometeu assassinato em mais de duas pessoas. E isso é o que eles permitiram em nosso país com sua política de fronteira aberta de loucura. Estamos cuidando disso, como estamos cuidando de você. Estamos cuidando disso. E eu queria agradecer a Kristi Noem e Tom Homan por fazerem trabalho inacreditável. A coisa toda o trabalho que eles estão fazendo é incrível. É realmente um erro não forçado. Nunca deveria ter acontecido que temos que gastar tanto tempo e recursos, e seria o senador certo em tirar pessoas do nosso país que não deveriam estar aqui. Quero dizer, literalmente, de instituições mentais. Manicômios foram abertos e esvaziados em nosso país
prisões de todo o mundo, não apenas da América do Sul, prisões de, pense nisso, da África, do Congo, muitas pessoas do Congo, prisões no Congo, prisões da Ásia, de todos os lugares foram abertas. E eu soube disso quando ouvi que era uma política de fronteira aberta. Eu disse, se você fizer isso, todos os países vão despejar pessoas que eles não querem em nosso país. E foi isso que aconteceu, mas estamos limpando isso. E os tribunais, tivemos uma boa decisão, como você sabe, da Suprema Corte, nos permitindo fazer isso. Temos juízes que não queriam que fizéssemos isso. Temos juízes que queriam que os membros de gangues muito perigosos do Trem de Aragua e MS-13, eles não queriam que fossem retirados do país e colocados em prisões muito seguras. Quando você olha, você já viu, todos vocês já viram esses clipes, são clipes impressionantes. Eu queria agradecer a El Salvador. Eles fizeram um trabalho incrível, mas temos vencido esses casos, mas temos juízes fora de controle que dizem, retornem, retornem, nós não os queremos, nós não os queremos. Você pode imaginar, você gasta tempo, energia e dinheiro para tirá-los e então você tem um juiz local, juízes federais que dizem, não, tragam-no de volta. E foi trazido de volta, ou eles querem trazê-lo de volta, porque ele não era membro do Trem de Aragua. Ele era membro do MS-13, o que é igualmente ruim. Então, eles o identificaram erroneamente, mas me parece que ele era membro do MS-13. Então, eles querem trazê-lo de volta, porque ele não foi tratado adequadamente. Temos que ser inteligentes. Nosso país tem que ficar mais esperto do que é. Mas devemos dar a quem pode fazer esse trabalho, e não é um trabalho agradável. Temos que dar a eles. Devemos dar a opção de tornar o país grande de novo, e é isso que fazem. Tenho grande respeito por essas pessoas. E eles estão fazendo isso por amor. Eles poderiam ter emprego mais fácil. Eles estão fazendo isso por amor ao nosso país. É tão importante, assim como estou fazendo isso com o carvão hoje, por amor ao nosso país. Mais cedo, nesta tarde, assinei outra ordem executiva para fortalecer nossa rede elétrica, garantindo que as usinas de energia a carvão estejam sempre disponíveis para atender à crescente demanda por eletricidade. Ao contrário do vento e da energia solar, as usinas a carvão podem operar 24 horas por dia sob chuva, granizo ou neve. E você não estará sujeito à incrível situação de apagão que está ocorrendo na Califórnia, onde eles têm apagões o tempo todo. É uma coisa incrível com a Califórnia. Eles têm apagões e quedas de energia em níveis que ninguém jamais viu antes. E tudo o que eles querem fazer é continuar do jeito que estão indo. E estão fazendo um trabalho muito ruim. Como você provavelmente ouviu, liberei bilhões de galões de água vindo do norte da Califórnia, das partes mais ao norte da Califórnia. Provavelmente vem do Canadá, até certo ponto. Muito obrigado, Canadá. Agradecemos. Eu liberei. Estava sendo enviado para o Oceano Pacífico. Tenho trabalhado com Gavin e alguns dos políticos por anos e eles não queriam fazer isso porque estavam protegendo um peixe chamado smelt, que talvez estivesse em perigo, mas não é exclusivo daquela área. E por causa disso você tinha números, ou você tinha incêndios que ninguém jamais viu algo como o que aconteceu. Pense em como teria sido se você tivesse hidrantes com água, se você tivesse sistemas de sprinklers nas casas. Muitas dessas casas de luxo, onde tinham belos sistemas de sprinklers, não havia água. Eles não tinham água para apagar os incêndios. A água é muito boa para apagar incêndios, sabe? Eles simplesmente não aprenderam isso. Mas agora temos milhões de galões, bilhões, na verdade, dizem, de galões de água fluindo para a Califórnia, vindos do noroeste do Pacífico. Eu acho que diriam principalmente do noroeste do Pacífico, mas de outras partes das seções do norte da Califórnia e além. E é uma coisa linda de se ver. Eu vi uma foto disso esta manhã. A água está fluindo para lá, porque eles não fizeram isso. Fazerem isso no início, eu disse, façam. E
Não sei, acho que o segundo mandato é simplesmente mais poderoso. Eles fazem. Quando eu digo façam, eles fazem, certo? Na verdade, tivemos que fazer algumas coisas bem fortes para fazê-los abrir. Eles tinham toda aquela água indo para o Pacífico. Eles tinham uma grande válvula e eles giraram a válvula. Leva um dia para girá-la e eles a direcionam para o Oceano Pacífico e a água. Tudo o que estava descendo, todos, milhões e milhões de galões descendo eles. Colocaram no Oceano Pacífico, que para o Oceano Pacífico é como uma gota de água, mas para a Califórnia teria sido inacreditável. Então nós fizemos isso. Estou muito orgulhoso do fato de que fizemos isso. Fizemos isso contra muita resistência e muito absurdo ambiental. A partir de agora, garantiremos que as usinas de carvão extremamente necessárias do nosso país, por exemplo, permaneçam ativas e totalmente operacionais. Elas sempre estarão operacionais. E, novamente, vamos ter garantias de que o governo não pode fechá-las, fechar vocês e destruir suas vidas. Para esse fim, também estou instruindo o secretário Wright a salvar a usina de carvão Cholla, no Arizona, uma grande usina que estava destinada à destruição. Vamos manter esses mineiros de carvão no trabalho. Vou dizer a eles para ficarem calmos, porque vamos ter essa usina funcionando e queimando o carvão limpo, lindo carvão limpo, em um período muito curto de tempo. Vocês sabem tudo sobre isso, certo? Isso é... grande, como parte dos nossos esforços históricos de desregulamentação. Esta tarde, também estou concedendo alívio imediato a 47 empresas que operam 66 usinas de carvão muito grandes em todo o país, isentando e tornando-as disponíveis para produção de carvão quase no futuro imediato, mas vamos esmagar as restrições ambientais da era Biden. Bem, essas são restrições que tornaram impossível fazer qualquer coisa relacionada, francamente, à energia, mesmo além do carvão. É realmente além do carvão. Temos ar limpo, temos água limpa e agora temos carvão limpo. E, ao mesmo tempo, vamos fazer outras coisas e outras formas de tecnologia e também energia, como nosso país nunca realmente viu antes e nunca foi conhecido por fazer antes, por causa de todos os tipos de restrições relacionadas ao novo golpe verde, que, a propósito, foi elaborado por alguém que nunca sequer estudou. Você sabia disso? Eles nunca sequer estudaram nada relacionado ao meio ambiente. Há uma jovem congressista. Ela teve a ideia. E, com base nisso, acho que só temos... Bem... Na verdade, todos já deveríamos ter ido embora porque nos deram apenas alguns anos restantes na Terra, certo? Certo, Greg? Nós íamos desaparecer, todos nós íamos desaparecer, o meio ambiente. Não. O que eles têm que se preocupar é com o calor nuclear. Calor nuclear. Eles não precisam se preocupar com o calor ambiental. Eles têm que se preocupar com o calor nuclear. E se formos espertos, estamos trabalhando nisso agora mesmo com outros, relacionados ao Irã e alguns outros países. Mas esse é o calor com o qual você vai ter que se preocupar. Você não precisa se preocupar com o ar ficando mais quente. O oceano subirá 1/4 de polegada nos próximos 500 a 600 anos, dando a você um pouco mais de propriedade à beira-mar. Eles dizem que isso vai... Esses caras podem lidar com isso. O nuclear, temos um problema maior com isso, certo? Então vamos garantir que isso esteja seguro. Vamos garantir que isso esteja seguro. Com a gente hoje estão trabalhadores excelentes que se beneficiarão dessas políticas, incluindo Jeff Crow, um minerador da Virgínia Ocidental. Jeff, pode subir e dizer algumas palavras? O que é o Jeff? Venha aqui, irmão. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Quero primeiro agradecer por me receber e aos meus colegas mineradores aqui. É uma honra e um privilégio fazer parte dos eventos de hoje. Acredito que em novembro passado, a América falou claramente sobre o que queríamos para o nosso país.
É reconfortante para os americanos ter um presidente no cargo, que realmente colocará os Estados Unidos da América acima de tudo. Obrigado. Ao colocar a América em primeiro lugar, você falou várias vezes sobre independência energética. Acredito que a maioria não entende a importância disso. O carvão é um dos principais fatores na independência energética e representa uma grande parte da energia dos Estados Unidos. O carvão é uma das formas mais confiáveis e baratas de eletricidade. Por muito tempo, o carvão foi uma palavra suja, que a maioria tinha medo de mencionar. A maioria daqueles que falam negativamente sobre o carvão o fazem de um ponto de vista desinformado. Muitos desconhecem a engenharia e a tecnologia utilizadas na mineração atual para criar um produto limpo e energeticamente eficiente. Tudo isso é feito utilizando as práticas mais seguras da indústria. Falando pela Virgínia Ocidental, o carvão proporciona aproximadamente 50 mil empregos para aqueles que trabalham nas minas e nas empresas que os apoiam. Também representa mais de 50% do produto de exportação da Virgínia Ocidental. Para citar alguns, empregamos engenheiros, professores, fisioterapeutas, contadores, motoristas de caminhão, graduados do ensino médio e universitário. Todas essas ocupações e graduados recorreram à indústria do carvão para proporcionar uma vida melhor para eles e suas famílias. Todos em nossa indústria trabalham longas horas e dias para fornecer um produto energético confiável. E muitas vezes isso passa despercebido. Eu pessoalmente trabalhei na indústria por 23 anos. Eu escolho fazer isso diariamente para proporcionar à minha esposa e filhos a vida que eles merecem. Administrações anteriores fizeram tudo o que puderam para eliminar a indústria do carvão. Desculpe, um segundo. Estou chegando lá. Na minha opinião, eles fizeram isso de uma maneira antiética e desinformada. Mas ainda somos fortes. Ainda estamos aqui. E ainda somos necessários para tornar a América grande novamente. Ter um presidente e uma administração que entendem a necessidade e a importância do carvão é mais do que apreciado. Isso dá à indústria uma forma de segurança, ao saber que temos um presidente que nos apoia. Da minha família aos mais de 3 mil funcionários da ACNR e para as empresas de carvão, mineiros e negócios em todo o nosso grande país que dependem da indústria do carvão, dizemos obrigado pelo seu apoio contínuo. Eu, pessoalmente, agradeço pelo que você faz pelo nosso país e pela nossa indústria. Foi um prazer estar aqui hoje, para ajudar a inaugurar a Era Dourada da América. Isso é ótimo. Obrigado. Obrigado. Jeff. Obrigado. Agradeço por isso. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Você fez um bom trabalho. Podemos ter esse discurso? Eu quero ter isso. Sim, senhor. Você teve boas frases ali. Eu quero guardá-las. Agora, na verdade, o que eu quero fazer, vou assiná-lo para você. Porque eu acho... Ele trabalhou duro, veja. E veja como os olhos dele devem ser bons para ler isso. Eu perdi uma vez. Vamos fazer isso. E espero que você possa vendê-lo esta noite por muito dinheiro. Não, senhor. Vou ficar com esse. Isso é ótimo. Muito obrigado. Sim. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Jeff. E também está conosco Tony Campbell, da East Kentucky Power Cooperative. E Tony é o verdadeiro cavalheiro e muito respeitado na indústria. Vem aqui, Tony. Obrigado.
Senhor presidente, em nome da East Kentucky Power Cooperative, da National Rural Electric Cooperative Association e das cooperativas elétricas em toda a América, obrigado por sua liderança em restaurar a dominância energética americana. As cooperativas elétricas mantêm as luzes acesas para 42 milhões de americanos em 56% da massa terrestre. Somos propriedade das comunidades e empresas que servimos e fornecemos eletricidade para comunidades em crescimento, novos centros de dados e fábricas. Senhor presidente, as cooperativas elétricas estão energizando a América e estamos orgulhosos de fazer parceria com você e sua administração para energizar a América no futuro. Nossas cooperativas elétricas em Kentucky entendem a importância de energia confiável, acessível e feita nos Estados Unidos, especialmente carvão e gás natural. O carvão alimenta a maior parte da eletricidade gerada por nossa cooperativa. A América deve manter as usinas de carvão abertas e funcionando para garantir eletricidade confiável quando mais precisamos. Para atender à crescente demanda na próxima década e garantir a segurança do combustível, a América precisará de mais geração de energia elétrica, sempre disponível, como o carvão. E queremos reconhecer os homens e mulheres, americanos trabalhadores que apoiam nossa missão. A todos os trabalhadores de linha da América, nossos mineiros de carvão, obrigado pelo seu serviço dedicado ao nosso país. Eletricidade acessível e confiável é a pedra angular da nossa economia, especialmente da manufatura americana. No entanto, muitos líderes governamentais têm promovido políticas que tornaram nossa rede elétrica significativamente menos confiável e nossa energia muito cara. Isso começa a mudar agora. Suas ações hoje evitarão o fechamento prematuro de usinas de energia essenciais e nos ajudarão a atender às necessidades energéticas de amanhã. E elas nos ajudarão a continuar fornecendo eletricidade confiável, segura e acessível. Senhor Rohr, presidente, obrigado em particular por fornecer alívio imediato e muito necessário das regulamentações da EPA de Biden que forçariam o fechamento de unidades críticas de carvão. Finalmente, quero parabenizá-lo pela equipe de energia de alto nível que você montou. As cooperativas elétricas já estão trabalhando com os secretários Berggren, Wright e Rawlings e o administrador Zeldin, e estamos entusiasmados com tudo o que podemos realizar juntos. Senhor presidente, obrigado novamente por suas ações hoje e por seu apoio às cooperativas elétricas enquanto trabalhamos para manter as luzes acesas na América. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente. Obrigado, Tony. Muito obrigado, Tony. Eu agradeço. Todos os dias, sob a administração Trump, continuaremos a reduzir os custos para as famílias americanas, criar empregos para os trabalhadores americanos e, muito importante, liberar quantidades ilimitadas de energia americana acessível, incluindo, como eu disse e direi pela última vez, o belo carvão limpo. Nosso país é abençoado. Nosso país é abençoado com os recursos naturais mais abundantes da terra. Ninguém tem o que nós temos. Nós vamos usá-los também. Vamos usá-los muito responsavelmente. Juntos, vamos explorar esse grande potencial para dar ao nosso povo o futuro glorioso que eles merecem. Melhor do que jamais tiveram no passado. Quero dizer, eles tinham um bom futuro. Se você olhar 20 anos atrás, eles achavam que tinham um bom futuro.
E isso foi arrancado deles, tirado deles com bobagens. E não vamos deixar isso acontecer. Este será um futuro glorioso para eles. E quero agradecer a todos por estarem aqui. E quero agradecer a você, e a você, e a você, e a todo aquele grupo. E aos nossos senadores, aliás, e aos nossos grandes congressistas e congressistas por estarem aqui em tão grande número, porque vocês têm nos ajudado a tomar essas decisões. Essas são grandes decisões. E esta é realmente uma grande, e esta é uma que vai ser, acho que vamos olhar para trás e com grande orgulho para o que fizemos hoje, não apenas em colocar pessoas para trabalhar, mas em realmente reavivar nosso país. E muito obrigado e obrigado a todos por estarem aqui. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Ei. Vem aqui. Senhor presidente. Sim, você é o primeiro. Temos 4 itens preparados para sua assinatura esta tarde, senhor. A primeira dessas ordens executivas pode ser uma das ordens executivas mais significativas de sua administração até agora. Isso direciona todos os departamentos e agências do governo federal a acabar com todas as políticas discriminatórias, discriminantes, discriminatórias contra a indústria do carvão. Isso encerra a moratória de arrendamento que impede novos projetos de carvão em terras federais e vai acelerar todas as permissões e financiamentos. Para novos projetos de carvão para permitir que a indústria do carvão floresça sob sua liderança, senhor. Isso é ótimo. Obrigado. Ok. Senhor, atualmente há dezenas de usinas de carvão na América que estão em iminente perigo de serem forçadas a fechar, com base em políticas não científicas e irreais promulgadas pela administração Biden. O que vamos fazer é, essencialmente, impor uma moratória sobre essas políticas entrando em vigor para proteger as usinas de carvão que estão atualmente operando, garantindo que elas possam continuar produzindo energia e continuar fornecendo empregos para os americanos na indústria do carvão. Isso é ótimo. Muito obrigado. Ok. Senhor, você fez da confiabilidade e segurança da rede elétrica um foco principal desta administração. Esta ordem executiva vai promover a segurança e a confiabilidade da rede, garantindo, em parte, que nossas políticas de rede estejam focadas na produção e transmissão de energias seguras e eficazes, em vez de políticas progressistas que discriminam contra fontes seguras de energia, como o carvão e outros combustíveis fósseis. Ok. Bom. Por último, senhor, um dos maiores problemas que temos neste setor é estados democratas e estados de esquerda radical, implementando políticas e uma agenda que discrimina contra o carvão, contra fontes seguras de energia. Muitas dessas políticas são inconstitucionais e ilegais. E com esta ordem executiva, você vai instruir seu Departamento de Justiça a perseguir e investigar vigorosamente essas políticas estaduais que acreditamos serem ilegais ou inconstitucionais. Bom, isso é muito bom. Bom. Congressista de importância e relevância. Muito obrigado.
Ótimo trabalho. Ele foi para Harvard quando Harvard era boa. Faz tempo. Há muito tempo.